Bom dia, turminha do sétimo ano. A gente está iniciando aí nossa oitava semana, essa oitava semana aí dessa época de quarentena. E como no início de toda aula eu sempre faço, sempre dou aquele aviso, sempre estou ressaltando aí os cuidados que devemos tomar. Lembre-se, evitem sair de casa, mas se forem sair, sempre com máscara e sempre higienize bem as mãos com álcool em gel. Galera, eu estou com uma dicção muito ruim, tá afetada, devido a eu ter feito a manutenção ontem. E aí, fazia muito tempo que eu não fazia manutenção, no caso no aparelho, e digamos que eu tô com a boca toda mole aqui, enfim. Mas espero que vocês consigam me compreender no decorrer da aula. E eu espero que a claridade também não esteja atrapalhando. Daqui, pela câmera, eu estou conseguindo enxergar tudo, mas eu preciso do feedback de vocês. De qualquer forma, eu vou deixar sempre o documento do Word lá com os tópicos, tudo certinho e até com alguns detalhes a mais que eu coloco aqui no quadro, ok? Então, vamos dar continuidade. Galera, a gente vai falar do espaço urbano, ok, galera? Turminha, a população brasileira ela é majoritariamente urbana. Professor, mas aqui em Águas Lindas a gente vê que tem muito mato e tal. Galera, quando a gente fala que a população é majoritariamente urbana, a gente está se referindo que em toda a população, ela mora, quase toda, mora na cidade. Praticamente, quase 100% aí na cidade grande. 85%, viu? Estou com dificuldade para falar. 85% mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Ou seja, a cada 100 habitantes, 85 moram em cidades. E os outros 15% moram em zona rural, ou seja, sítios, chácaras e assim por diante. Turminha, antes de 1950, a população brasileira era majoritariamente rural. Antes de 1950. E vocês se lembram que a gente comentou em algumas aulas passadas que 1950 ali foi onde teve o último governo ali de Vargas, e a gente não focou muito nisso porque bem que não é assunto ainda de vocês, mas a gente deu uma pincelada falando que foi o último governo de Vargas e depois veio o governo de JK, que aí ele teve toda aquela questão de industrialização no setor automobilístico. Pois é, isso ajudou bastante na expansão aí da urbanização, ok? Então, o Brasil teve um crescimento expressivo após 1950, ok? Professor, mas foi do dia para a noite isso? Não, galera, foi um processo gradual, não foi simplesmente hoje a cidade é desse tamanho, amanhã a cidade já está gigante. Não, teve todo um processo gradual aí, teve todo um desenvolvimento da indústria aí, ok? Então, essa população que era majoritariamente rural antes de 1950 acabou se tornando urbana, teve um crescimento muito grande. E isso foi ali a partir de 1950, porque teve o desenvolvimento da indústria. Professor, mas onde essa indústria aí se desenvolveu? Galera, boa parte dessa indústria aí, ela se desenvolveu aí na região sudeste. Lembre-se que até antes de 1930 tinha o café, era o que mandava na economia brasileira. Teve a crise de 29, então os focos começaram a mudar, com o governo do Getúlio Vargas, começou a mudar o foco depois que teve essa crise lá nos Estados Unidos, que afetou todo mundo, afetou também a compra de café, e com o capital que eles tinham acumulado desse café, com o dinheiro que tinham acumulado, eles conseguiram desenvolver a indústria, aonde, principalmente ali no Sudeste. É por isso que o foco, a concentração de grandes empresas, geralmente está ali no Sudeste, ok? Turminha, então, a partir de 1950 começou a se desenvolver a indústria de base, ou seja, no século XX ainda, ali, aí meados do século XX, no século XX começou a se desenvolver a indústria de base, até meados do século XX, no caso, como refinaria de petróleo, de máquinas, enfim.
e aquelas indústrias também de bens de consumo, que aí no caso ela já entra, como se fala, de carros e, enfim, outros, tudo aquilo que consumimos, roupas, enfim, uma série de produtos industrializados ao qual temos acesso hoje em dia. E só que, turminha, imagina só, a população, eles fazem uma fábrica na cidade, no campo, a questão econômica não está indo bem. Onde é que você vai procurar serviço? Isso, na cidade. Então começou a ter um processo conhecido como êxodo rural. Êxodo rural nada mais é do que a migração de um grande contingente do campo para a cidade. Geralmente, essa migração ocorre em busca de trabalho, ok? E, turminha, as pessoas, com o surgimento das fábricas, aqui, com o crescimento das fábricas, as pessoas saíam do campo e iam para a cidade. E lá, aí tinha aquele negócio. Agora a cidade ela precisava de uma infraestrutura para comportar todo esse pessoal. Isso acaba fazendo o quê? Com que as cidades começassem a se adequar à quantidade de pessoas que estavam recebendo. Ah, professor, mas isso foi efetivo? Não. Tanto que hoje temos vários problemas, como no caso de São Paulo, tem problema com congestionamento, enfim, teve um tempo que estava tendo problema com falta de água e é uma série de problemas que isso acaba acarretando. Por quê? Porque as cidades não podem comportar esse tanto de pessoa. A gente nem precisa ir muito longe, a gente tem Brasília, aqui como exemplo. Brasília não foi feita, não foi construída para comportar esse tanto de habitantes, não foi construída para comportar esse tanto de veículo que tem nas ruas hoje em dia. É por isso que, por volta nos horários de pico, principalmente ali no finalzinho da tarde, quando todo mundo está indo de serviço, entre as 6 e 8 horas da noite, vocês podem ver que a BR está praticamente congestionada, alguns lugares ali do CIA congestionado, a EPTG é totalmente congestionada, você quase não consegue andar por lá, ou seja, a Brasília não foi feita, não foi construída para, não tem infraestrutura para essa quantidade de veículos que tem hoje em dia. Talvez chegue um momento que vai precisar fazer igual é feito em São Paulo. Em São Paulo tem um rodízio de carros. Como funciona isso? Dependendo do final da placa do seu carro, você não pode sair com ele num dia. Um exemplo, dias ímpares, tipo 1º, 3, 5, 7, se o seu carro terminar com um certo número lá, você não pode sair com ele. Ou seja, você tem que recorrer ao transporte público para isso, entende? E a mesma coisa, dependendo do número lá, às vezes você sai de a pé, mais ou menos assim, ok? E, turminha, esse processo de infraestrutura acabou fazendo com que uma coisa dependesse da outra, ou seja, fizesse um ciclo vicioso. A indústria cresce, a população vem, aumenta a infraestrutura. Aumentando o número de pessoas ali e a infraestrutura melhorando, faz com que atraia mais indústrias. E novamente, vem indústrias, vem mais pessoas, e assim acaba se desenvolvendo ali, acaba crescendo, acaba ocorrendo um processo de urbanização, ok? Turminha, como eu falei, a urbanização brasileira tem um crescimento expressivo ali no século XX, na década de 50, mais precisamente entre 1940 e 1960. Vocês podem observar que tem um gráfico aí que mostra onde a linha começou a subir. Depois de 1940, a linha subiu um pouco e daí a linha não para de subir. Enquanto a população rural, ela se mantém e ela começa a diminuir bastante, até chegar nos números que temos hoje. Vocês podem ver que quase no final da tabela aí, a linha vermelha que corresponde à população urbana, ela já está lá em cima e a linha rural está lá embaixo. Ou seja, a população urbana cresceu gigantescamente em cima da população rural. Eu falei, galera, se vocês não estiverem conseguindo entender o que eu estou falando, é porque a minha dicção realmente está bem ruim. Toda vez que eu falo aqui, os dentes ali de trás estão batendo, ali está dando uma agonia, enfim. Mas a gente vai continuar. Turminha,
Como eu falei, a indústria acaba aumentando ali a infraestrutura, o governo começa a investir em infraestrutura, isso foi o que aconteceu, principalmente ali no Sudeste, e acabou levando à interiorização do país, que aí foi quando começou a ter incentivos da indústria mais para o centro do país, aí, a construção de Brasília também. Isso acabou fazendo com que o processo de urbanização crescesse aqui no Brasil. E, basicamente, as indústrias elas se desenvolviam onde tinha alguns fatores. E o que precisava para a indústria se desenvolver? Primeiro, matéria-prima. Segundo, mão de obra. Então as indústrias começaram a se desenvolver nas proximidades ali onde tinha matéria-prima. Se fosse indústria de automobilística, precisaria de metal, de água, enfim, de uma série de fatores ali. Se fosse uma indústria de alimentos, precisaria estar perto de um local onde fosse propício ali plantar e tudo mais. Para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona essa proximidade da indústria com a matéria-prima. E outra, a mão de obra. Daí é onde completa aquele ciclo lá, aquele ciclo vicioso que eu falei, que a indústria ela atrai pessoas, que aumenta, que faz com que tem incentivos para aumentar a infraestrutura do local. A infraestrutura do local atrai mais indústrias, que atrai mais pessoas, e atraindo mais pessoas significa mais mão de obra, ok? Turminha, sem falar também no mercado consumidor, ou seja, professor, como assim o mercado consumidor? Imagina só, eles fazem uma estrada aqui no meio de Águas Lindas. Imagina que Águas Lindas não tem nada. Não é muito diferente do que temos hoje. Mas imagina que Águas Lindas não tem nada, os primórdios de Águas Lindas. E aí você decide fazer uma loja na beira dessa estrada, ou seja, na beira da BR-070 ali. Do que você ia fazer uma estrada, que tipo de investimento você faria? Aí alguém fala assim, professor, eu faria uma loja de... eu faria uma loja de videogame. Imagina só, você está no meio do nada, a cidade não está desenvolvida, tem apenas uma estrada ali, você faz uma loja de videogame. Você vai ter público consumidor? Não. Porque provavelmente o que vai passar ali só vai ser carros, pessoas indo ou voltando do trabalho ou viajando. Quase ninguém vai ter aquele, vou parar ali para jogar um videogame, vou comprar uma coisinha ali, uma peça para o meu videogame ali. Mas agora, se você fizer um posto de gasolina, as pessoas vão parar lá direto, porque elas estão em viagem, então elas vão ter que parar para abastecer. Se você fizer um restaurante ali, pode dar futuro. Por quê? Porque as pessoas estão em viagem, elas precisam parar para se alimentar. Ou seja, você precisa fazer o seu negócio conforme o público que tem naquela região, ou seja, o mercado consumidor. É a mesma coisa. Se você está num local onde faz muito calor, você não vai fazer uma loja ali só vendendo blusa de frio. Entende? Ou seja, outro fator para a indústria se desenvolver é ter um mercado consumidor, ou seja, ter um público-alvo ali, ok? Turminha, todo esse fator de urbanização, ele acaba gerando isso aqui, as regiões metropolitanas. Professor, o que é uma região metropolitana? Turminha, o processo de industrialização e urbanização, ele não aconteceu de forma igualitária em todo o território nacional, ou seja, acabou se tornando aí um processo desigual, porque primeiro o Sudeste se desenvolveu. E o Sudeste se desenvolvendo fez com que a indústria atraísse pessoas, que desenvolvesse a cidade e tudo mais. Mas tem aquela pequena questão. Geralmente, quanto mais próximo do trabalho, mais desenvolvida é a área. Quanto mais desenvolvida é a área, mais caro fica o custo de vida naquela região. Ou seja, aluguel caro, as comidas se tornam mais caras, o combustível se torna mais caro, ou seja, quanto mais próximo do trabalho, mais caro é, quanto mais distante fica mais barato. Aí começa a se desenvolver as regiões metropolitanas. Primeiro, o que é uma metrópole? Metrópole é aquela cidade que ela cresceu tanto em infraestrutura quanto em número de habitantes, ou seja, é uma cidade que conseguiu se destacar nesse processo aí. Ela se tornou uma grande cidade, ela tem uma influência ali, não só nela, mas na região.
quer ver um exemplo? A gente nem precisa ir muito longe, o Distrito Federal aqui, Brasília. Brasília é uma metrópole. Por quê? Porque ela tem uma influência não só na cidade ali, mas em toda a região em volta, tanto nas cidades satélites quanto nas cidades do entorno do Distrito Federal. Um exemplo disso, Águas Lindas. Por isso, Brasília ela tem uma região metropolitana, ou seja, tem essa região metropolitana, geralmente sempre em volta das capitais tem uma região metropolitana, geralmente as capitais estão em volta por uma região metropolitana, justamente pela influência que esse local tem nas comunidades em volta. Pode-se dizer que quase 90% da população do Distrito Federal, do entorno do Distrito Federal, trabalha no Distrito Federal. Basta você pegar um ônibus ali, vindo lá pegar um ônibus em volta de 6 horas da tarde, ou 9 horas da noite, 10 horas da noite, Taguatinga para cá, Sinônia para cá. Você vai ver como o ônibus vem lotado. Pra você ver. E turminha, ou de manhã cedo, quando você pega o ônibus ali 5 horas da manhã para ir para o DF, o ônibus também vai lotado, ou seja, boa parte da população daqui trabalha no DF. Ou seja, a influência do Distrito Federal, de Brasília e do Distrito Federal, não está só no seu espaço geográfico ali, ela se expande para áreas que vão além do seu território. Isso acaba gerando as regiões metropolitanas, ok? Turminha, espero que tenha ficado claro. Essa semana a gente não tem exercício. Essa semana a gente vai ter a correção das atividades, ok? Das atividades que eu já havia passado e talvez tenha uma pequena pesquisa aí para complementar a nota aí dos 4 pontos de trabalho, ok? Então fiquem bem, tenham uma ótima semana e até mais.